Olá, pessoal do oitavo ano, aqui é a professora Bárbara. E nessa semana nós vamos falar de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos olhar um exemplo. Bom, até agora a gente viu equações com uma incógnita, mas existem algumas situações que duas variáveis ou duas incógnitas se apresentam no problema. Observe. Em um curso de capacitação estavam presentes homens e mulheres, num total de 84 pessoas. Quantas eram mulheres e quantos eram os homens nesse curso? Se a gente chama os homens de X e as mulheres de Y, a gente pode escrever uma equação X mais Y igual a 84. Mas assim, existem muitas possibilidades da quantidade de homens e da quantidade de mulheres. Por exemplo, posso ter um homem e 83 mulheres, ou 83 homens e uma mulher, ou 2 homens e 82 mulheres. Tem muitas possibilidades. Bom, quando nós temos valores assim que podem variar, por isso nós chamamos de variáveis. E aí, para representar esse problema, existem conjuntos de soluções que nós indicamos como pares ordenados. Por exemplo, se eu disser que tem um homem, tem 83 mulheres. Logo, o par ordenado vai ser 1 e 83. Sempre vai ser escrito no formato x primeiro, depois o y. Todo par ordenado, o primeiro número é primeiro x, depois o y. Então, o par ordenado 4 e 7 é 4 para o x, 7 para o y. Nesse problema, nós teríamos soluções como 83 e 1, 21 e 63, 41 e 43 e muitas outras possibilidades. Cada uma dessas representações são pares ordenados, onde o primeiro número é o x, que nesse caso é a quantidade de homens, e o segundo número é o y, que nesse caso desse exemplo é o número de mulheres. Alguns exemplos. O par ordenado menos 5 e 2 é a solução dessa equação? Como que a gente sabe? A gente substitui o número menos 5 no x e 2 no y. Desse jeito. 3x, 3 vezes menos 5, mais 2y, mais 2 vezes 2, igual a menos 11. Bom, 3 vezes menos 5 dá menos 15. 2 vezes 2 dá 4, igual a 11. Menos 15 mais 4 dá menos 11. Menos 11 é igual a menos 11, isso é verdadeiro. Logo, o par ordenado menos 5 e 2 é a solução dessa equação. Se, por exemplo, aqui na última linha aparecesse o número aqui menos 8 igual a menos 11, isso é mentira. Menos 11 é só igual a menos 11. Então, se aqui aparece um menos 8, por exemplo, ou qualquer outro número, a sentença não ia ficar verdadeira. Logo, o par ordenado não é solução da equação. Um outro exemplo, determine a solução da equação 4x menos 6y igual a 12 quando o y é igual a 2 terços. Eu vou no lugar do y e coloco 2 terços. Agora eu vou calcular o x. Assim, substituí o y por 2 terços e fiz essa continha. 6 vezes 2, 12. E o denominador eu repito. 12 terços eu posso simplificar, é só dividir. 12 dividido por 3 dá 4. Todo o resto eu repito. Ficou uma equaçãozinha bem simples. Passa o 4 para o outro lado positivo, faz a adição, passa o 4 dividindo. 16 dividido por 4 dá 4. Logo, para quando o y é 2 terços, o x é 4. O par ordenado que fica, então, sempre x primeiro, 4 e 2 terços. Um outro exemplo, qual o valor de a na equação a seguir, sabendo que o par 5 e menos 2 é uma das soluções. Eu venho no lugar do x, coloco 5, no lugar do y, coloco menos 2, e eu vou ficar com a como a incógnita. Vai ficar uma equaçãozinha bem bobinha também.
assim. A vezes 5 menos 9 vezes menos 2 igual a 23. A vezes 5, 5A. Menos 9 vezes menos 2, mais 18 igual a 23. Passa o 18 para o outro lado, negativo, fica 5. Passo o 5 dividindo, dá 1. Logo, para quando o par ordenado 5 e menos 2, quando eu substituo esse par ordenado, o valor de A fica igual a 1. Aqui alguns exercícios para vocês fazerem para verificar quais desses pares ordenados são soluções dessa equação. Basta substituir. Aqui eu só preciso que vocês determinem o valor de x em cada uma dessas equações, considerando que o valor de y é igual a 6 menos x. Vocês vão substituir em cada um desses y 6 menos x e calcular o valor de x nessas equações. É correto afirmar que os pares ordenados 2 e 3 e 3 e 2 representam a mesma solução de uma equação? Coloquei um exemplo aqui para ajudar. Verifique se esses dois pares ordenados são solução dessa equação. Na quarta questão, eu dei algumas possibilidades de pares ordenados e eu quero que vocês completem. Quando x for 0, quanto vale y? Qual é o par ordenado? Quando y for 2, quanto vale x nessa equação? Qual é o par ordenado? Vocês farão isso para todos esses campos. E aqui, por último, vocês vão resolver para cada um dos pares ordenados dados essa equaçãozinha. Como assim? Eu vou na letra A, substituir no lugar do x 3 e y, eu vou colocar A e vou calcular o valor de A. Na letra B, no lugar do x eu coloco a letra B, no lugar do y eu coloco 4, resolvo calculando B. E assim por diante. Plano cartesiano é essa representação aqui, com eixos perpendiculares, eixos que formam um ângulo reto, onde o horizontal, o que está deitado, é o eixo x, nós chamamos de eixo das abscissas. E o vertical, o que está em pé, é o eixo y, que nós chamamos de eixo das ordenadas. Bom, nesse plano cartesiano, a gente consegue representar os pares ordenados. Por exemplo, menos 5 e 3. Menos 5 para o x, eu procuro aqui no x o menos 5. Achei. E 3 para o y. O 3 para o y é para cima. Então, eu subo. No ponto de encontro, eu marco o ponto A. 0 e menos 1. 0 é exatamente em cima do eixo y. Menos 1 para baixo. Então, fica aqui um pontinho em cima do eixo y. 4 e 2. 4 para o x, para cá. 2 para o y, para cima. No ponto de encontro, eu coloco o ponto C. Bom, o plano cartesiano tem 4 quadrantes que são enumerados de forma anti-horária. Então, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Nesses exercícios, eu quero que vocês localizem no plano cartesiano cada um desses pontos que eu coloquei aqui. Na segunda questão, eu quero apenas que vocês digam qual é o número que representa a abscissa, o x, e a ordenada, o y. E na terceira questão, é apenas para dizer em qual quadrante, primeiro, segundo, terceiro ou quarto, fica localizado cada um desses pontos. Façam os exercícios, qualquer dúvida entre em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.